Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live especial aqui na TV AD Belém e Rádio AD Belém. E essas lives a gente está falando sobre o mês de setembro, Setembro Amarelo, os cuidados com a saúde mental. E para nos ajudar com esse tema, eu estou aqui com a psicóloga Rose Souza. Ela que é palestrante, né, atende adolescentes, jovens e casais. Ela vai nos explicar um pouquinho mais, vai nos ajudar a entender um pouco sobre bipolaridade, transtorno bipolar. É esse o nosso tema, então já compartilha essa live com todo mundo, já marca o seu amigo aí, manda para todo familiar, para entender um pouco sobre o transtorno de bipolaridade. E eu estou aqui com a psicóloga Rose Souza. Tudo bem, Rose? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesse dia, para que nós possamos falar um pouco mais sobre esse transtorno que tem deixado muitas pessoas, às vezes, preocupadas com algumas dúvidas, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos direto ao assunto aqui. Afinal de contas, Rose, conta pra gente o que é o transtorno bipolar. Eu sei que existe aí umas diferenças, tem a tipo 1, tipo 2 e a ciclotimia. Essa eu não conhecia. Então, ela vai explicar aqui um pouco pra gente. Começa sobre transtorno bipolar. O que é? O transtorno bipolar, ele é um transtorno de humor caracterizado por mudanças extremas do estado emocional do indivíduo. E ele vai alternando de episódios de mania, euforia e também episódios de depressão. Essas oscilações, elas podem atrapalhar significativamente a vida do indivíduo, influenciando o seu comportamento, energia, capacidade de realizar as suas atividades cotidianas. As principais diferenças no transtorno, o tipo 1, transtorno bipolar tipo 1, são episódios de mania severa, com ou sem depressão. Então, por exemplo, a pessoa ela tem uma euforia tão gigante que, por exemplo, se ela estiver em um velório, ela não tem a percepção que aquele ambiente é um ambiente mais triste, mais melancólico. Não, ela vai estar eufórica, agitada, até mesmo demonstrando até um pouco de alegria, né, naquele ambiente. Então, assim, são episódios severos de mudança de humor. E o tipo 2 são episódios de hipomania, que são menos severos e não tem uma depressão tão severa. Hipomania, ela é considerada como um transtorno mais leve que a mania, pois os sintomas são menos elevados. Então, a pessoa consegue até funcionar de uma forma mais tranquila. Então, na tipo 1, ela pode paralisar em muitas coisas a sua vida, atrapalha muito. Na tipo 2, ela consegue, os sintomas são menos severos, então ela consegue ter uma vida, digamos que um pouco normal. E a ciclotimia são a oscilação entre hipomania leve e depressão leve, sem episódios muito graves. E como identificar? Fala pra gente, como saber realmente se essa pessoa tem o transtorno bipolar? Quais são os principais sintomas? E das diferenças, né? Do tipo 1, tipo 2, pra gente saber ali se tá muito grave, como é que a gente reage com a pessoa. O transtorno bipolar, ele é caracterizado por episódios de depressão alternados com episódios de mania, de euforia. E em seguida, hipomania. Então, são períodos de depressão profunda. Esse é o transtorno bipolar. Já na depressão unipolar, não tem essa oscilação. Então, a depressão unipolar é só aquele humor baixo, né, o sono, aquela apatia. No transtorno bipolar, existe essa oscilação entre euforia e, em seguida, a depressão. Isso no mesmo período de tempo ali. No mesmo período de tempo. A pessoa está ali conversando comigo, ela está naquela euforia e, de repente, ela... Não. Não? Isso não. Porque que acontece? Geralmente são... Às vezes o episódio dura meses. Ah, tá. Eu acreditava, e acredito que muitos que estão assistindo, achava que era no mesmo dia. Então, dura, permanece ali por um tempo. O transtorno bipolar é pelo menos meses.
Tá? Ah, tá. Meses com aquele sintoma de euforia, de mania, aquela coisa de grandeza, a agitação, o ficar sem dormir, atrapalha também no sono. Afeta o sono também. Afeta o sono também. E outros momentos vem a depressão profunda, onde a pessoa não consegue mais sair, ela estabiliza. Ela não consegue mais sair. Mas isso não é no dia. Ah, entendi. Eu achava que era no dia. Então, pode ser ali que foi... a carga acabou, né? Bem que a pessoa tem bipolaridade. Ela simplesmente... a energia dela ali já não... Ou ela não tem um outro transtorno. Entendi. Por exemplo, de borderline. Então, assim, por isso que precisa ser diagnosticado, né? Bem cuidadoso entre psicólogo e psiquiatra, né? A equipe multidisciplinar, para que tenha um diagnóstico correto. Exato, porque senão as pessoas ficam se automedicando, sim, né? sim. Se autoavaliando ali, não é bem por aí. E acaba não tratando da forma que deve ser tratada. Né? Então, assim, então não é durante o dia. Por exemplo, acordei, estou toda agitada, estou bem, estou maravilhosa, aí aconteceu alguma coisa. Então, aí há a diferença. No transtorno bipolar, não depende de um episódio. Por exemplo, eu briguei com meu marido, então isso me deixou para baixo. Não. No transtorno bipolar, pode estar indo tudo bem na minha vida. Só que, como eu tenho esse transtorno, eu não consigo enxergar a felicidade e a alegria naquilo, porque eu estou em um período de depressão profunda. Então, não depende de algo que aconteceu. Ah, entendi. E aí, essa questão da bipolaridade acaba levando a pessoa para a depressão, certo? Sim. Euforia. E também não é assim, agora é euforia, agora é depressão. Não, são momentos de grande euforia, de agitação, a pessoa não dorme, ela fica no trabalho, ela fica muito agitada de uma forma que ela vai produzindo. Ela aquela vai produzindo proatividade e tal. Porém, pode causar alguns problemas no trabalho, porque ela começa a ser uma pessoa até mesmo que arrogante, se irrita com facilidade. Então, no ambiente do trabalho, pode causar alguns problemas com os colegas. Entendi. Ela também, nesse período de euforia, de mania, o que acontece? Ela não gosta muito de aceitar ordens, né? Ela não quer cumprir ordens. Por quê? Porque ela é boa, ela é muito boa no que ela faz. Fica com a prepotência. Isso, uma prepotência e tal. Ela é muito boa no que ela faz. Então, por que ela precisa obedecer regras? Entendi. E conta pra gente, a pessoa nasce assim? É uma questão genética? O que causa, né? Se vem da questão genética, hereditária, ou acontece depois de um período de tempo? Olha, tem alguns fatores, tá? Então, o ambiente como estresse, trauma, privação de sono, pode desencadear também os episódios. Padrões emocionais de pensamento influenciam também. E a genética, geralmente, quando é diagnosticado, né, tem transtorno bipolar, quando vai ver na família, já tem outras pessoas que não foram diagnosticadas, mas tem esse problema. Então, é um forte componente hereditário também. Então, tem muitas famílias que têm todo o histórico familiar de bipolaridade, mas não foi diagnosticada. Porque, assim, bipolaridade tem sido estudada há pouco tempo. Entendeu? Entendi. Então, não era muito falado. Então, geralmente falava assim, fulano é muito nervoso, é muito irritado. E, na realidade, aquela pessoa tem o transtorno bipolar. Olha só, aprendendo muito aqui nessa live especial, é uma série de lives aí do mês de setembro. Hoje a gente está com um tema aqui, transtorno bipolar. A psicóloga Rose Souza está aqui nos explicando melhor como que é, né, o transtorno bipolar. Eu, por exemplo, acreditava que o humor, a pessoa que mudava de humor ali no mesmo dia, eu já meio que pré-diagnosticável, acho que ela tem bipolaridade. Não é bem por aí. Então, para você que está assistindo, aproveita, compartilha essa live, que é importante, né? A gente ter conhecimento e entender como funciona e para ajudar alguém aí que está precisando nesse mês de setembro que a gente está voltado aí à saúde mental. Agora, doutora Rose, explica pra gente, traumas, estresse,
ele pode agravar ou trazer à tona esse transtorno bipolar? Sim, ó, os eventos, né, da vida, eventos estressantes como a perda de um ente querido, traumas da infância, abuso e experiências de grande pressão emocional pode desencadear o primeiro episódio maníaco ou depressivo em pessoas que já têm a predisposição genética para que isso aconteça. E aí vem a mudança de sono. Então, se for na fase de euforia, como eu disse, a pessoa não sente a necessidade de dormir, ela vai vivendo sem dormir. Tem pessoas que ficam dias sem dormir. E aí, na fase de depressão, ela consegue dormir, só que ela não se sente descansada. Não descansa. Não descansa. Você acorda já cansada. Acorda cansada. Por quê? Porque ela está no episódio de depressão. Então, ela não tem... ela não tem aquela questão de dormir, né, para repor as energias, não. Ela até dorme, fica muito tempo deitado, mas não descansa. O físico fica ali descansado, mas a mente não. E acaba afetando o corpo também, né? Na euforia, a mente não meio que não desliga. A pessoa não desliga, ela está sempre ativa, está sempre buscando novas atividades, sempre buscando estar sempre ativa, porque ela se acha, né, que ela consegue dar conta daquilo tudo. E aí se sobrecarrega. Que na realidade sobrecarrega. E na realidade não, ela não está bem e precisa ser diagnosticada para iniciar um tratamento dessa doença desse transtorno, né, que causa tantos prejuízos, não só para a pessoa, mas para aqueles também que convivem, né? O pessoal, tanto no trabalho, como Sim. você falou aí, que a pessoa acaba causando intrigas ali, ficando prepotente, tratando mal o seu colega de trabalho. E conta pra gente, Rose, como outros transtornos mentais, como ansiedade, depressão, podem se sobrepor ao transtorno bipolar, aumentando a complexidade do diagnóstico. Isso. Né? Como que a ansiedade coopera para essa bipolaridade? Esse humor instável, com oscilação frequente, imprevisível. A pessoa está ali bem, de repente ela... até chamam, né, de pavio curto, né? A pessoa tem pavio tava brincando, curto. tava tudo bem, brincando, de repente ela... Né, chegam a apresentar extremos de humor. Então, uma hora ela está muito alegre, muito feliz, realizando tudo e, de repente, ela começa... Agora, na depressão, por que precisa ter um diagnóstico junto com uma equipe multidisciplinar? Por quê? O que acontece? Pode ser confundir com a depressão. Sim. Então, você vê que a pessoa tá dormindo demais e tal... E como não é durante o dia, às vezes a pessoa fica meses nesse episódio de depressão, às vezes pode ficar até 2 anos só na depressão, para depois manifestar a euforia. Então não tem uma sequência. Nossa, bastante tempo, né? Pode acontecer. Tem casos que até depois de 2 anos. Então, assim, às vezes ela está sendo tratada como depressão ou ansiedade, na realidade ela tem bipolaridade. Então, por isso a importância de uma equipe multidisciplinar para entender o que está acontecendo com essa pessoa, para poder ajudá-la. E tem períodos depressivos que várias semanas. E como eu disse aqui, às vezes pode acontecer, já teve casos de até 2 anos, períodos de depressão. E aí, tratando a depressão, descobre que era bipolaridade. E aí não foi medicada da forma correta, ocasionando mais problemas ainda. Tá, a gente falou aqui um pouco, eu quero entrar agora no âmbito, no cotidiano dessa pessoa, né? Como que isso pode vir a afetar essas mudanças de humor que às vezes perdura aí por 2 anos, 6 meses, e como isso afeta no trabalho, no profissional, no relacionamento. Às vezes, né, tá ali, o casal tá tendo problemas e não entende que é uma questão de saúde mental ali, que ele precisa de um cuidado específico.
Como que isso afeta no relacionamento, trabalho, amizade? Isso. No trabalho, como eu já comentei aqui, a pessoa começa a ter comportamentos até mesmo arrogantes, não respeitando o seu superior, não respeitando os seus colegas de trabalho. Então, no ambiente de trabalho, ele acaba exigindo uma confiança, uma autoconfiança, né? Não, eu posso, eu faço. Na fase depressiva, vai se isolar. Então, é aquela coisa, né? Aquela pessoa estava tão bem e aí ela acaba entrando na depressão e ela se isola. Ela não quer mais conviver com os amigos, né? Ela vai se isolando, até mesmo porque as pessoas começam a comentar, né? Sobre aquela pessoa que está sendo arrogante, que está maltratando o colega de trabalho. Então, ela se isola e acaba também que quem está ao seu redor não sabe o que a pessoa tem, começa a deixar aquela pessoa de lado, o que piora o quadro da e pessoa. Às vezes a pessoa, o pessoal que está ali ao redor entende até que alguém fez alguma coisa, porque a pessoa até então era proativa, fazia Sim. tudo e do nada se isolou, né? E também a pessoa, dá para entender também, nesses casos, que a pessoa se isolou porque ela sentiu que foi arrogante, que tratou mal a equipe. Então, a equipe entende que ela se isolou porque mereceu. E aí deixa. E, na verdade, ela está com um problema ali que precisa ser tratado. Imagina isso dentro de uma casa, né? Isso. Dentro de uma casa, no ambiente familiar, o que isso causa. Porque assim, você não sabe qual vai ser a atitude daquela pessoa, né? Diante de alguma situação do dia a dia, aquela pessoa de repente vai lá e ocorre até mesmo da pessoa que tem o transtorno bipolar, ela ter mudanças repentinas de até chegar a pedir a conta do trabalho, mudar até mesmo de cidade, impactando toda a família. Porque ela falou, não, eu tomo decisões intempestivas. Então, assim, momentâneas ali. Momentâneas. Sentiu não, aquele... não tá mais bom esse emprego aqui para mim, vou pedir minhas contas e tô indo embora. Entendi. Né? Mas e isso dentro do ambiente familiar? O conflito que não vai trazer? No relacionamento pode acontecer. Com o cônjuge, com os filhos, porque, né, já está ali naquele ambiente, tudo certinho, de repente o pai ou a mãe chega e fala, olha, mudei de emprego, vamos mudar de cidade, e a família não está entendendo o que está acontecendo. E pode até acontecer com um casal, né? Olha, não quero mais. Às vezes é um problema de transtorno bipolar. Sim. Não é que o amor acabou, não é que ele não gosta mais de você, ou se chateou. Às vezes a pessoa está com um problema ali, precisa ser tratada para poder salvar um casamento, por exemplo. Sim, porque o que acontece? Como ela tem mudanças repentinas, então, assim, ao mesmo tempo que ela ama, de repente ela fala, não quero mais. Não quero mais estar nesse relacionamento. Né, encerrou e, na realidade, ela só está precisando de ajuda. Olha só, que interessante. E essa ajuda pode aí salvar um casamento, salvar uma mãe que está ali sobrecarregada, né? E, na verdade, ela está com esse transtorno bipolar e acaba afetando as crianças, o casamento e tudo mais. Rose, conta pra gente, e o impacto do transtorno no sono? Na energia, no equilíbrio emocional, no dia da pessoa. Você imagina, né, esse transtorno, ele afeta profundamente o sono, tá? Então, a energia, o equilíbrio emocional. Então, durante o período de mania, como nós já falamos aqui, ele não vê a necessidade, ele não sente a necessidade de dormir. Sim. Ele está sempre produzindo tal, e o aumento excessivo da energia. Isso acontece na depressão, extrema fadiga, dificuldade de dormir. No dia a dia, essa estabilidade vai causando desafios significativos na vida pessoal. Sim, para dirigir. Para a vida. Então, você imagina, se essa pessoa sem o tratamento desses sintomas, ela não consegue ter uma qualidade de vida. Com certeza, né? Não conseguiu dormir a noite toda, vai trabalhar, não consegue produzir. Não consegue. E acha que é uma incapacidade dela. Na verdade, ela conhece, entende, mas devido à ausência do sono, por causa da energia acumulada,
ela acaba não rendendo no trabalho. Ela não consegue desligar e aí não consegue melhorar a sua qualidade de vida. E olha a importância do diagnóstico correto, porque a pessoa não dorme durante a noite, aí vai fazer o quê? Toma remédio para dormir. Né? Ou então ela dorme demais, aí ela vai e toma um remédio para ficar acordada, para ter energia. E não é bem por aí. Não é bem por aí. Por isso a importância de... Isso, porque assim, quando é diagnosticado o transtorno bipolar, então vai ter a medicação que o psiquiatra vai passar correta. Corretamente. Correta para aquele período. Ou de mania, euforia, ou da depressão. Porque tem o período. Tem o período só, o que perigo. oscila, né? E como eu disse, não é no dia, tá? Então, às vezes, tem pessoas que falam assim, fulano nem é bipolar, fulano é tripolar. Eu não conhecia esse termo, tripolar. Já estão falando desse tripolar. Por quê? A pessoa acorda de manhã, tá bem, aí meio-dia aconteceu alguma coisa, ele fica, né, triste, cabisbaixo, aí recebe uma notícia boa, começa a produzir de novo. Não é isso. Não o é transtorno isso. bipolar tem que ter vários episódios, né? São semanas, são meses e até anos daquele sintoma. Até porque nós, mulheres, temos os nossos períodos aí. Aí o pessoal confunde. Não confunda. Não confunda. A importância de procurar aí um especialista, um médico, um psiquiatra. Pessoal que anda se medicando aí, gente, vamos ficar se automedicando. Vamos ficar atento, vamos procurar um especialista na área. Isso evita tantos problemas e até o problema maior que o mês de setembro está tratando, porque essa deficiência na saúde mental, essa doença que às vezes não consegue ser diagnosticada tão rápido, né, como uma dor de cabeça, precisa ter um cuidado, um olhar especial para evitar o pior, né, que é onde estamos tratando aqui sobre o mês amarelo. Por isso a gente resolveu fazer essas lives explicando um pouco sobre esses transtornos, né, porque tudo acaba levando, né? Pode acabar levando, sendo que você poderia ter prevenido. Você poderia ter procurado um especialista e tratado uma bipolaridade. Sim. Ou então uma ansiedade, ou uma depressão. Agora, você ficar fingindo que não está vendo, não procurando um especialista, isso pode se agravar. E aí, sim, chegar a um final mais trágico, certo? E o que acontece também? Quando esse indivíduo que tem o transtorno bipolar, ele está na fase de euforia, ele acredita que está tudo bem. E não está. E não está. Mas ele acredita que está tudo bem, está sob controle, né? Está tudo certo. Na depressão, ele já começa, né? Tristeza profunda, baixa autoestima, é onde pode ocorrer, né? Até mesmo suicídio. E agora a gente vai falar sobre tratamento, manejo do transtorno bipolar. Conta pra gente quais são os tratamentos mais eficazes para o transtorno bipolar e a importância da medicação estabilizadora de humor. Olha, o tratamento eficaz, o mais eficaz para o transtorno é unir medicação, que são os estabilizadores de humor, e antipsicóticos, né? Que aí, no caso, na fase da depressão, e a terapia. Olha a importância da terapia, né? Do psicólogo, né? Terapia se faz com psicólogo. Não com coach. Não com coach, né? Vale a dica, fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Então, assim, precisa de tratamento, por isso, porque o psicólogo, ele não medica, então precisa do psiquiatra para verificar o que está acontecendo e receitar, né, a medicação de estabilizadores de humor ou antipsicóticos. A terapia cognitivo-comportamental, ela tem muita eficácia. Por quê? Porque o indivíduo, ele começa a fazer, na terapia cognitivo-comportamental, ela já tem exercícios para que aquela pessoa faça, né? No momento que ele percebe que ele não está bem, aí ele começa a ter manejo, né? Ele, na terapia, vai ensinar para ele como ele sair daquele episódio. Entendeu? Por isso a importância. Então, assim, mudanças do estilo de vida,
vai precisar manter uma rotina regular. Então, assim, como o estabilizador do humor vai auxiliar a ele para que ele durma, né, com qualidade. Esse tratamento, ele precisa ser um conjunto, tá? Sim. Então, não adianta só a medicação. E não adianta só a terapia. Só a terapia. É um conjunto. É porque hoje tem muito preconceito com o remédio, né? Se tomar remédio. E olha, é importante ter o estabilizador de humor. Sim. E não é, tipo, tratar a depressão. A depressão seria um outro medicamento. E isso que é os antipsicóticos. Exatamente. E por isso a importância de pré-diagnosticar então, certinho. Isso, e precisa ser um conjunto. Precisa ser em conjunto. Por isso, a importância de você ter uma equipe multidisciplinar. Então, é uma equipe que vai tratar esse paciente para que ele consiga ter uma qualidade de vida melhor. E conta pra gente como as técnicas de autocuidado, como meditação, a rotina de hábitos saudáveis, pode ajudar nesse transtorno bipolar. Olha só, técnicas de autocuidado, uma rotina estruturada, hábitos saudáveis, desempenham um papel crucial no tratamento do transtorno. Essas práticas, elas ajudam a estabilizar o humor, prevenir recaídas. Então, às vezes eu estou com a medicação, tudo certinho, terapia, tudo certinho, mas eu estou percebendo que alguma coisa está desencadeando. Então, e eu posso ter uma recaída. Então, eu preciso melhorar. Não estou dormindo o tempo que eu preciso dormir. Então, eu preciso me atentar para isso. A minha alimentação, ter essa rotina, né, estruturada para que você consiga ter uma qualidade de vida melhor. Isso é constante. E é o equilíbrio, que você falou da alimentação aí, né? O pessoal come muito embutidos, muito lanche, come demais pizza à noite, aí não consegue dormir. E isso, para quem tem transtorno bipolar, afeta mais ainda. Vai prejudicar ainda muito mais. Então, assim, tá com a medicação, tá fazendo a terapia, mas não está se autocuidando. É verdade. Aí então, atrapalha também. Então é um todo conjunto. Aquele conjunto, né, que estão daqueles profissionais que estão ali para auxiliar quem tem o transtorno, mas por outro lado está negligenciando alguma coisa. Então assim, precisa ter cuidado. São estratégias que vai promover uma qualidade de vida melhor para esse indivíduo. Exato. Então, olha, fica a dica aí. Você precisa do medicamento, do terapeuta ali contigo, mas também precisa se cuidar, né? Não vai sair comendo tudo que vê pela frente, açúcar demais, embutidos demais. Procura ter um sono ali bem tranquilo, né? Desligar celular, computador, estipular ali o horário certinho para você dormir pelo menos 7 horas, né? Por noite. Tem gente que não tá conseguindo muito, mas se esforçar, né? Se esforçar, pelo menos de 7 a 8 horas, porque é o sono reparador, né? Priorizar o sono reparador, senão não vai adiantar medicamento, não vai adiantar terapia. Aí você fala que esse negócio de procurar terapeuta, esse negócio de tomar remédio não funciona, mas na verdade é você que não está auto se cuidando. Então tem essa importância sim. A conscientização, a responsabilidade da pessoa também, né? Além de se medicar e procurar o terapeuta. E como identificar sinais de uma possível crise, seja ela da depressão, e para poder buscar ajuda antecipadamente. Isso. Ó, a mudança no humor. Então, você tá se cuidando, né? Você tá fazendo a sua terapia, tá tomando as medicações direitinho, mas você tá percebendo uma oscilação no seu humor. Perda de energia. Isso você já diagnosticado, já tomando um remedinho. Isso, porque assim, toda essa questão, né, do terapeuta e da medicação é para que evite novos episódios da bipolaridade. Sim. Então é para que você tenha uma vida, digamos que normal. Ah, tá. Né? Entendi. Você tem o transtorno, mas ele está controlado. Mas alguma coisa você está percebendo que não está ficando legal. Alteração do humor, dificuldade de concentração, você está querendo se isolar, né? Distúrbio do sono, ou dormindo demais ou dormindo de menos, né? Pensamentos que eu sou inútil, eu não sou interessante. Então, tudo isso começou a ter esses sintomas. Poxa, eu acho que eu não tô legal. Aí você procura
né, o seu médico. Que é uma crise, pode Isso, acontecer. Você pode pode acontecer. estar ali tomando remédio, fazendo a terapia, mas pode haver uma Sim, crise você mesmo. precisa observar constantemente os sintomas e criar um plano de ação. Com quem? Seus amigos e familiares. Porque, às vezes, você não percebe que você está dormindo menos. É verdade. Tem Às muita vezes coisa que a você não gente percebe. faz e não percebe. Não As percebe. pessoas ao redor que vai... Por isso a importância de amigos e familiares para falar, poxa, acho que você não está legal. E aí você age rapidamente, né, para que aquela crise não se instale novamente. Era isso que eu ia te perguntar agora, o papel da família, dos amigos Muito e até mesmo da igreja, né, que é aquele ciclo de amizade ali da igreja, compreender e alertar essa pessoa que o pessoal já sabe que tem e meio que a importância deles na vida da pessoa com transtorno bipolar. Com certeza. Olha só, o suporte emocional que os nossos amigos, que os nossos familiares e os nossos irmãos em Cristo podem nos fornecer nos ajudará muito no sucesso desse tratamento. Então, nós precisamos, dentro, né, tanto da nossa casa, quanto nos ambientes que nós fazemos parte, dentro da igreja, criar um ambiente de amor, que aquela pessoa ela se sinta acolhida, que ela se sinta importante dentro daquele contexto, para que ela possa enxergar, peraí, né, eu não estou bem, mas eu tenho uma rede de apoio que vai me auxiliar a sair dessa crise, ou que eu não entre novamente ou sair daquela crise, porque às vezes a crise já se instaurou e eu preciso sair daquela crise. Então, assim, o papel da família, amigos e a igreja precisa criar esse ambiente de acolhimento, para que aquela pessoa se sinta pertencente àquele ambiente. E ajudar ela a superar e passar também pelas crises, pelo começo do processo, pela descoberta, que é importante. E olha, você que está assistindo, talvez você já seja diagnosticado com o transtorno bipolar, ou você conheça alguém, ou você não conhece. Mas olha a importância da família, amigos e da igreja compreender e entender esse assunto, entender sobre os problemas de saúde mental, para poder dar esse apoio que faz toda a diferença. Porque existe muito tabu, né? A pessoa tem vergonha, às vezes, de abrir isso, né? Sim. Que tem transtorno bipolar, que é ansiosa, porque acaba sendo um motivo ali de afastamento de de algumas palavras que podem vir a magoar essa pessoa, ela se esconde, tem crises, né? E não consegue sair daquele ciclo. O isolamento só vai fazer com que aquele quadro piore. Então, por Exato. isso que, se aquela pessoa está naquele momento, né, de euforia, que está até mesmo sendo arrogante com você, você compreender. Poxa vida, ela precisa de mim. Exato. Ela precisa da minha ajuda. Então, eu não vou me afastar. Porque o próximo passo dessa pessoa vai ser o quê? Se isolar. E eu não posso permitir que isso aconteça. Eu preciso estar junto. A Bíblia fala, né, que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse o quê? Esforça-te. Olha aí. Então, nós precisamos estar lado a lado. Como família de Cristo que somos, nós precisamos estar lado a lado dessa pessoa para que ele consiga passar por esse transtorno, por essa enfermidade, mas saber que ele pode contar conosco. Olha aí a importância dessas lives especiais aqui que a rádio e a TV AD Belém têm empenhado em fazer e trazer especialista para estar explicando um pouco mais, porque o apoio tanto da igreja quanto dos amigos e familiares é muito importante para as pessoas que têm aí o transtorno bipolar. Ô, Rose, conta pra gente, então, a importância de uma abordagem multidisciplinar, médico, terapeuta e apoio espiritual, pode garantir um tratamento integral? Com certeza. E precisa, como a gente já falou aqui, o trabalho em conjunto, tá? Então, eu não posso, porque eu sou cristão, eu vou abandonar o tratamento. Não pode. Exato. Não pode. Você precisa, né, de ter o apoio do médico, do terapeuta e o apoio também espiritual. Né? Então, o que nós podemos criar? Momentos de oração, de comunhão, para que aquela pessoa se sinta pertencente àquele meio. E olha que interessante, né? A Bíblia fala também que a gente às vezes não sabe orar.
Olha a importância de você entender o transtorno bipolar, a ansiedade, a depressão, porque você vai saber orar por aquela pessoa. Sim. Que às vezes o transtorno bipolar pode ser entendido como uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, e na verdade ela está doente, precisando da sua ajuda, da sua oração, da sua compreensão. Eu já ia te perguntar sobre essa questão da fé e espiritualidade mesmo, porque às vezes o pessoal, né, da igreja... É importante a fé, é importante orar, mas a gente tem que procurar o médico, tem que se medicar direitinho. E não ficar só, vamos orar, que Deus vai resolver. Nós também temos a nossa parte. Temos a nossa parte. Mas assim, através da oração, nós podemos trazer o quê? Promover um ambiente de consolo para aquela pessoa. Você está passando por esse momento de dificuldade, mas nós vamos orar. O Senhor vai usar a mão daquele médico, a mão daquele do psiquiatra, do psicólogo, de toda aquela equipe, juntamente com a oração e as medicações, e aquela pessoa vai se sentir amada, respeitada, acolhida, né? Então, assim, ela não vai querer se isolar, ela vai estar junto. Então, nós precisamos, como comunidade cristã, ser um ponto de apoio espiritual e emocional que vai ser de grande valia, promovendo a cura dessa pessoa. Olha, e acontece dos cristãos, né, achar que a bipolaridade é uma falta de fé, né? Como desmistificar essa visão? Na realidade, por exemplo, eu acho muito engraçado isso. Porque acontece também nos outros problemas de saúde, né? É falta de Deus. Falta de Deus. Mas, por exemplo, quando você quebra a perna, você vai procurar o ortopedista. Certo. Ou você vai fazer uma oração? Não. Hoje a gente vai A gente vai no ortopedista. Eu quebrei minha perna. Sim. Nesses transtornos, né, nesses problemas, transtorno, depressão, ansiedade, a oração auxilia e muito. Trazendo o quê? Conforto, consolo, né? Mas nós precisamos entender que é uma doença e não é falta de fé. Não é falta de fé. Nós vemos na Bíblia, né? Se nós vermos muitos homens na Bíblia, o próprio Davi, em quantos momentos Davi teve momentos de depressão, né? De desalento, né? E ele poderia simplesmente, é falta de fé? Não, são momentos, são coisas que acontecem na nossa vida, são adversidades que nos sobrevêm. E a fé e a saúde mental, elas são mutuamente exclusivas. Em vez disso, são um complemento médico, e a fé, ela fornece um suporte adicional. Afinal, somos corpo, alma e espírito. Certo? É isso. Então, assim, desmistificar essa visão. Isso é falta de fé, depressão é porque precisa orar mais, isso é besteira. Não, não é. Precisa ser tratado, é uma doença. Assim mesmo como o nosso dedo, né? O nosso coração adoece, e aí eu preciso do cardiologista, né? Eu quebrei a minha perna, eu preciso do ortopedista. Quando a minha mente adoece, eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio. Isso não é falta de fé. E o que é importante, nós sabermos que, apesar das nossas adversidades em relação com algumas doenças, a nossa fé, ela vai aumentando, porque nós vamos vendo que através da oração coisas vão acontecendo, né? Deus vai preparando aquele médico e vai dando para ele sabedoria para que ele possa entender o seu diagnóstico, né? Porque descobrir o diagnóstico é imprescindível. Até porque o médico que cuida da mente, né? A gente sabe que os problemas da mente acabam afetando o seu corpo, certo? Então, esse especialista também, você precisa se atentar a ele, não ficar só na questão espiritual. Existe, sim, os especialistas aí em saúde mental. E é importantíssimo também a gente procurá-los, entender, né, para poder se cuidar. E o que as pessoas às vezes pensam que é falta de fé é só uma falta de algum... Para um remédio para regular e deixar ali, né, os polares, né, porque bipolaridade são, né, dois polares, né, dois extremos, para deixar equilibrado. Exatamente. E aí você conseguir ter uma qualidade de vida melhor.
Exatamente, Rose. Eu quero te agradecer demais pela sua participação aqui. Olha, esclareceu muito. Eu fiquei até na dúvida ali, meu Deus, será que eu tenho um transtorno? A gente sempre fica na dúvida, né? Porque são tantas informações, por isso a importância das lives especiais aqui tratando de ansiedade, depressão, bipolaridade. O transtorno bipolar não é... O pessoal acha que entende, mas na verdade não. Aí quando a gente começa a destrinchar, começa a entender, a gente pode servir a ajudar mais as pessoas, tirar esse tabu, né? O pessoal tem muito tabu e parar de levar só na questão espiritual. Todo esse entendimento nos ajuda, nos enriquece. Eu quero agradecer demais a sua vida e deixa suas considerações finais aí para os nossos telespectadores e o pessoal que também está ouvindo aí na rádio AD Belém 88.7. Deixa suas considerações finais aí para eles. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse dia e entenda que nós, como familiar, como amigo e como igreja, precisamos acolher a essas pessoas. E aí eu quero só encerrar com um versículo de Filipenses 4, que diz assim. Só um instantinho. Olha só. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Deus abençoe. Muito obrigada, Rose. Olha, para você que está assistindo essa live, para você que está ouvindo aí através da rádio AD Belém 88.7, não esquece de compartilhar. Essa live fica salva tanto no YouTube quanto no Facebook. E olha a importância de você aí compartilhar, entender sobre o transtorno de bipolaridade e poder aí cuidar, ajudar de certa forma pessoas que estão necessitando dessa informação, de entender. E também, né, à luz da palavra, né? Porque aqui na Rádio AD Belém, na TV AD Belém, a gente também une aí a ciência com a palavra de Deus, que é uma bênção na vida de todos nós. Olha, na próxima semana tem mais live especial e vai ter um tema aí super atual, que é a ansiedade. Então, você não pode ficar de fora. Tá bom? Muito obrigada pela sua audiência aqui e continue nos ouvindo também na Rádio AD Belém 88.7.